E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na aula de biologia de hoje, nós vamos agora, pessoal, estudar herança e sexo. Vamos responder algumas questões, tá? Então, vou responder questão por questão que esteja muito relacionada com esse tema. Então, presta bem atenção agora. Vamos ver como é que geralmente cai uma questão que envolve herança e sexo, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: uma mulher com raquitismo hipofosfatêmico, filha de um casal em que o pai era afetado e a mãe normal, procura aconselhamento genético para verificar qual é a probabilidade de ter um filho afetado. Considerando que o seu marido é normal, determine as chances de ela ter filhos normais e afetados. Então, antes de eu responder essa questão, quero que vocês entendam aqui, primeiramente, o que seria raquitismo hipofosfatêmico. Esse é um tipo de raquitismo. Existe um outro tipo, né, de raquitismo que é ocasionado pela falta de vitamina D. Tá? A falta de vitamina D ela pode gerar a fraqueza nos ossos, má formação óssea. Ok? Agora, esse tipo de raquitismo não, ele é uma herança genética. Ela é determinada por uma alteração genética, tá? Que pode ser transmitido ao longo das gerações. Então, o que a gente pode fazer para responder essa questão? Primeira coisa, pessoal, a gente pode muito bem tentar construir o histórico familiar, tá? Esse histórico familiar, ele pode ser, pessoal, feito por meio do que a gente chama de heredograma, tá? Heredograma, que é a genealogia desses indivíduos. No heredograma, a gente vai ter uma aula sobre heredograma, tá certo? Mas eu vou adiantar para vocês que no heredograma a gente geralmente representa indivíduos do sexo masculino, tá? Indivíduos do sexo masculino é representado por um quadrado, ok? E indivíduos do sexo feminino, ele é representado aqui, por uma bolinha, ou um círculo, ok? Então, a gente pode tentar construir o histórico familiar dessa mulher, fazendo um heredograma, tá certo? Então, vamos começar aqui a questão. Ela fala assim, ó, uma mulher com raquitismo hipofosfatêmico, ela é filha de um casal em que o pai era afetado e a mãe é normal. Então, eu vou aqui, ó, eu vou fazer a representação. Essa daqui é a mulher, tá certo? Que tem o raquitismo hipofosfatêmico. E aqui eu vou representar a família dela, né? Eu tenho aqui a mãe dela e aqui eu tenho o pai dela, certo? Geralmente, nos heredogramas, a gente risca aqueles indivíduos que são afetados, que apresentam a característica que está sendo colocada aqui na questão. Veja, essa mulher ela tem o quê? O raquitismo, ela é afetada, ela tem essa característica. Então, eu vou pintar ela aqui, ó. Essa mulher, ela é afetada, tá certo? Então, uma mulher com raquitismo hipofosfatêmico, filha de um casal em que o pai era afetado. Olha aqui, ó, o pai dela também é afetado. Ele apresenta essa característica, tá certo? Então, vamos lá. Então, uma mulher com raquitismo hipofosfatêmico, filha de um casal em que o pai era afetado e a mãe é normal. Ela procura aconselhamento genético para verificar qual é a probabilidade de ter um filho afetado. Considerando que seu marido é normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma relação de casamento, de cruzamento genético aqui, ó, marido dela. Eu não vou pintar ele porque ele não é afetado, ele não tem essa característica. Os indivíduos que não têm a característica, que não são afetados, a gente não pinta, tá certo? Beleza. Então, o marido normal, ele quer saber qual é a chance de ela ter filhos normais e afetados, tá certo?
Bem, o que a gente pode citar para vocês? O raquitismo hipofosfatêmico, ele é uma herança genética, tá? Ligada ao cromossomo X. E é dominante, tá certo? Então, eu posso colocar aqui os dados da questão, tá? Os dados da questão eu vou colocar aqui. Então, como é ligado ao X, é um alelo que não existe no cromossomo Y, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o alelo que provoca o raquitismo. Nesse caso, o raquitismo hipofosfatêmico, ele é representado pela sigla XLH, tá? Para a gente não ter que pronunciar essa palavra toda aqui. Então, quem tem o XLH, que é o raquitismo hipofosfatêmico, vai ter esse alelo aqui, XDzão, tá certo? Por que XDzão? O alelo Dzão, ele está presente no cromossomo X, ok? E se o indivíduo tiver o alelo XDzinho, né, é um alelo recessivo, ele é um indivíduo normal. Indivíduo normal, ou seja, ele não é afetado, tá certo? Beleza, a mulher afetada, que tem um pai afetado, casa-se com um homem não afetado, e ela quer saber qual é a probabilidade, tá certo? Qual é a probabilidade de ela ter filhos normais ou filhos afetados. Uma outra informação também, pessoal. Quando a gente escreve um losango, essa figurinha aqui, né? A gente não tem... Sou ruim de fazer desenho, ó. Então, se a gente vê um losango assim no heredograma, eu não sei aqui qual é o sexo, tá? Então, aqui eu posso dizer que é sexo indefinido. Então, ela quer saber qual a probabilidade de ter um filho ou filha, né? Com ou sem essa característica, que é o raquitismo hipofosfatêmico, ok? Então, vamos lá. Para me saber qual é a probabilidade de ela ter filhos normais ou afetados, eu tenho que saber os genótipos, tanto dela quanto do marido dela. O que são os genótipos? O genótipo é a representação dos alelos. Eu já tenho esses dados aqui, ó. Então, como é, por exemplo, diante disso, como é que é o genótipo de uma pessoa normal? Eu vou até fazer uma tabelinha aqui, ó. Se o indivíduo for do sexo masculino, né? Se ele tiver XDzinho Y, ele é um indivíduo do sexo masculino normal, ok? Porque ele não tem a presença do alelo XDzão, que provoca essa doença. Então, é um indivíduo normal. E se, por exemplo, for um indivíduo do sexo feminino, para ser normal, tem que ter XDzinho, né, pessoal? Porque, vamos analisar, se eu tivesse um desses X, se fosse Dzão, por exemplo, se aqui tivesse Dzão, ela não seria normal, ela teria o quê? Teria essa doença. Então, eu não posso ter a presença do Dzão. Então, a mulher normal, ela é XDzinho, porque ela tem 2 cromossomos X. E o homem, como ele só tem um cromossomo X, basta um, né? Basta um X. Beleza. Então, aqui indivíduo, aqui é um indivíduo normal. Beleza. Como é o genótipo de um indivíduo afetado, que tem essa característica genética, né? O raquitismo hipofosfatêmico. Para ter o raquitismo, tem que ter o alelo dominante, que é o Dzão, né, pessoal? Então, se for do sexo masculino, basta um XDzão Y, tá? XDzão Y. E do sexo feminino, também basta ter um Dzão aqui. O outro X, eu posso colocar simplesmente aqui um traço. Por que eu coloco um traço? Isso aqui significa, pessoal, que eu posso ter XDzão, ou XDzão, XDzinho.
Então, esse traço aqui significa que eu posso ter o Dzão ou o Dzinho, tá certo? Tanto faz, basta ter um Dzão, aí o que, que vai ter? O indivíduo, nesse caso, vai ser afetado. Indivíduo afetado. Vai possuir, vai ter essa característica genética. Então, com base nessas informações aqui que eu encontrei, né, eu posso agora determinar os genótipos dos indivíduos aqui no heredograma, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o genótipo dessa mulher aqui? O genótipo dela, eu sei que ela é, lógico, indivíduo do sexo feminino, é XX, né, pessoal? Mas vai ter quais alelos? Dzão ou Dzinho? Se é normal, é XDzinho, certo? Então, vai ser XDzinho, XDzinho. Não posso ter de jeito nenhum XDzão, porque senão essa mulher seria afetada. Mas na questão, diz que a mãe dela é normal, tá certo? Então, eu já sei o genótipo da mãe. Qual é o genótipo do pai? Veja, o pai ele é afetado. Então, veja, qual é o genótipo de um indivíduo do sexo masculino afetado? XDzão, Y. Então, tá aqui, ó. XDzão, Y. Esse é o genótipo do pai. Beleza. Agora, eu quero saber o genótipo desse indivíduo aqui. Ele é um indivíduo do sexo masculino e é normal. Para ser do sexo masculino normal, tá ali, ó. Acabei de ver que é XDzinho Y. Então, o genótipo desse indivíduo é XDzinho Y. Tá certo? Agora, eu quero saber qual é o genótipo dessa mulher. Ela é XX, né, pessoal, que é do sexo feminino, mas ela vai ter Dzinho ou Dzão? Bem, ela é afetada, como vocês podem ver. Então, se ela é afetada, vamos lá, como é o genótipo de uma mulher afetada? XDzão, traço, porque ela pode ser XDzão ou XDzão, XDzinho. Então, vou escrever aqui, ó, o Dzão num X e um tracinho aqui, ó. Aí eu te pergunto, né, pessoal? O que que tem aqui? É um Dzão ou um Dzinho? Como é que eu vou saber? Aí eu tenho que analisar a geração anterior, os pais dela, tá certo? Analisa aqui comigo, pessoal. Eu tenho esse XDzão aqui. Ela recebeu esse XDzão do pai ou ela recebeu da mãe? Você vai perceber que ela de jeito nenhum pode ter recebido o XDzão da mãe. Porque a mãe só tem XDzinho, XDzinho. Então, esse XDzão aqui, ela já recebeu do pai. Então, o outro X dela não pode ter o alelo Dzão. Porque esse outro X, ela recebeu de quem? Da mãe. E a mãe só pode doar alelos Dzinho aqui, né, pessoal? Então, eu já descobri que no lugar desse traço é um Dzinho. Beleza? Então, agora, diante desses genótipos que foram apresentados, da mãe, da mulher e do rapaz aqui, eu agora posso fazer o cruzamento entre esses dois genótipos e saber qual é a probabilidade deles terem um filho normal ou um filho afetado, tá certo? Então, agora eu vou escrever o meu cruzamento genético. Então, eu vou ter um cruzamento entre XDzão, XDzinho, que vai cruzar com quem? Com XDzinho, Y. Esse é o cruzamento que eu vou fazer, né? Porque eu consegui descobrir o genótipo da mulher e do marido, ok? Então, vamos fazer aquele jogo da flecha, né? Das setinhas. Então, vou pegar esse primeiro X, né? E juntar com esse primeiro X aqui, ó. XDzão, XDzinho. Vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho XDzão, XDzinho. Esse é o primeiro genótipo. Segundo genótipo. Vamos lá. Vou pegar agora esse XDzão aqui com esse Y. Olha lá, ó. Tá? XDzão, Y. Coloca aqui o genótipo, o segundo genótipo. XDzão, Y. Próximo.
já acabei esse primeiro x, agora eu vou para o segundo x, né? xdzinho, xdzinho, né? Vai ficar o quê? xdzinho, xdzinho. E a última possibilidade é esse xdzinho aqui com esse y ali, ó. Repete. Vai ficar xdzinho, y. Beleza, eu consegui encontrar, pessoal, os possíveis cruzamentos, os possíveis descendentes que esse cruzamento pode apresentar. Qual é a probabilidade de ele gerar um filho normal? Vamos lá. Quem é normal aqui dessa descendência? Todo mundo que tem apenas alelo recessivo. Ó, tá? Esse aqui não pode ser considerado um indivíduo normal, porque ele tem um alelo dominante, certo? Esse outro aqui também não pode ser considerado normal, porque ele tem um alelo dominante. Então, esses dois indivíduos aqui, eles são afetados, tá certo? Eles são, vou até colocar aqui, eles são afetados. São afetados, ok? E esses dois últimos aqui, ó, xdzinho e xdzinho y. Esses dois indivíduos, eles são normais. Tá certo? São normais. Então, qual é a probabilidade de se gerar indivíduos normais e afetados? A probabilidade é o quê? De 50% para indivíduos normais e 50% para indivíduos afetados. Né? Aqui não representa 2/4? 2 sobre 4? 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 divide para 2 é igual a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 50%. Tá certo, pessoal? Então, você vai perceber aqui que uma questão que envolve herança e sexo não tem muito segredo. Basta você tentar, por exemplo, você analisa aqui o que diz o enunciado, tenta construir o heredograma com a história, o histórico familiar dos indivíduos, né? Você tem que saber também com relação aos alelos, quem é alelo dominante, quem é alelo recessivo, qual é o indivíduo que vai ser afetado, quem é que não vai ser afetado. E com base nesses alelos a gente consegue determinar os genótipos dos indivíduos, né? Encontrando os genótipos desse casal, você faz o cruzamento genético. Quando você faz esse cruzamento genético, você vai encontrar o quê, pessoal? Você vai encontrar as possíveis combinações entre esses indivíduos. Sabe uma outra maneira da gente fazer esse cruzamento aqui, pessoal? É pelo método do quadrado de Punnett. Vou até colocar aqui para vocês. Né? Escreve-se P-U-N-N-E-T. Punnett, tá? Mas a pronúncia é Punnett. Então, como é que a gente poderia fazer esse cruzamento pelo quadrado de Punnett? Mesma coisa aqui, ó. Um casal formado por uma mulher xdzão, xdzinho, cruzando com o indivíduo xdzinho, y. Eu pego o quê? Faço os gametas. Quais são os gametas que esse indivíduo aqui pode formar? Ah, o gameta xdzão e o gameta xdzinho. Quais são os gametas que esse outro aqui pode formar? O gameta xdzinho e o gameta y. Eu posso pegar esses gametas aqui e colocar numa tabela, da seguinte maneira, que é o quadrado, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui em cima eu coloco esses gametas aqui. xdzinho, y. E aqui embaixo eu vou colocar esses dois gametas, ó. O xdzão e o xdzinho. Você vai fazer as combinações, vai dar o mesmo resultado. Ó, eu pego esse xdzão com xdzinho, xdzão, xdzinho. Xdzão com y, xdzão, y. Xdzinho com xdzinho, xdzinho, xdzinho. E por último, xdzinho com y. Xdzinho com y. Deu a mesma coisa. Então, você pode fazer
pela setinha ou pelo quadrado de Punnett. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.